Hoje no Sou Easy, vamos abrir espaço para uma conversa difícil, mas necessária: a violência doméstica. Em consonância com Agosto Lilás, queremos falar sobre os diferentes caminhos que atravessam essa realidade, desde o reconhecimento da violência e seus impactos emocionais, até os direitos, a rede de proteção e as possibilidades de acolhimento. Para essa conversa, recebemos Tamires Silva, psicóloga e psicanalista, especialista em psicologia social, com atuação há 7 anos no SUAS e experiência no acompanhamento de indivíduos e famílias em contextos de vulnerabilidade social. E Natália Anden, advogada com atuação nas áreas criminal, civil, família e sucessões, especialista em direito penal e processo penal, e presidente da Comissão da Advocacia Criminal da OAB, subseção de Leme. Tamires e Natália, sejam muito bem-vindas ao Sou Easy. É um prazer ter vocês com a gente para essa conversa. Foi bom dia, Tudo Bom bem, dia, Tamires. meninas? Prazer é meu. Carolina. Bom dia! Prazer é meu. Agradeço muito o convite. Então, tá bom. Gente, eu vou começar perguntando aqui para vocês, dando, né, uma contextualização da nossa situação atual, né, que os casos de violência contra a mulher, violência doméstica têm crescido exponencialmente, né, nos últimos anos. De janeiro para cá, os números aumentaram. Então, eu queria começar perguntando para vocês. Quando falamos em violência doméstica, do que a gente está falando de fato? Quem começa? Não sei. Eu Quem vou, quiser. eu vou Quiser falar, começar, Natália? eu vou falar um pouquinho da experiência jurídica, tá? Então, quando a gente fala de violência doméstica, a gente fala em qualquer conduta, tá? Desde que tenha uma relação de afeto, uma relação de convivência, de parentesco, porque às vezes nós pensamos na violência doméstica como só marido e mulher. E não é apenas isso, né? Qualquer relação familiar em que tenha um dano, um sofrimento para a mulher, né? Seja ele físico, psicológico, financeiro, patrimonial. Então, tudo isso é, sim, uma violência, né? E a Lei Maria da Penha, ela hoje reconhece 5 modalidades de violência, que é a patrimonial, a sexual, a própria violência mesmo, né, de violência doméstica, de bater, porque assim, a gente sabe que não se resume a um tapinha. Hoje é um empurrãozinho, um xingamento, que muitas vezes as mulheres, elas não percebem, né, que elas estão sendo vítimas de uma violência. Ah, ele brincou, ah, ele estava nervoso. E muitas se acham culpadas de estarem sofrendo essa violência, né? E nós, não é só um episódio, é uma coisa que vem sendo reincidente, né? Hoje é um tapinha, amanhã é um beliscão, um puxão de cabelo, é a preocupação de, ah, eu sou cuidadoso com você, não quero deixar você sair de uma roupa curta, enfim. Então, tudo isso a gente tem que alertar as mulheres para que elas podem sim estar tendo vítimas de violência e nem estarem percebendo. Uhum. Comumente a gente acaba associando muito a agressão física, né, a violência Sim, doméstica, mas tem coisas muito mais sutis, né, do que isso. E por que exatamente. vocês acham, né, você, Tamires, que a gente associa só a violência física, essa questão de violência doméstica, a gente esquece o resto? Então, nós temos uma imagem, às vezes, do que é a violência, né? Então, o que é uma mulher agredida? A violência física, ela é visível, né? Então, a gente consegue enxergá-la e esquece as outras nuances, né? Quando a Natália fala, a gente, né, olha para todo esse viés, a violência psicológica, a violência sexual, patrimonial, moral, e são diversas formas que não são tão abordadas, né? Acho que é importante também entender que quando a gente fala de violência contra a mulher, nós não estamos falando de uma situação isolada, de uma simples agressão. Envolve situação de controle, poder, desigualdade de gênero, e acho que o mais importante é que é algo que foi naturalizado pela sociedade por anos, né? Então, hoje a gente vem desconstruindo algo que foi olhado como comum, principalmente dentro das relações de marido e mulher.
né? Aquela frase, na briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tudo isso a gente já vem olhando uma sociedade que vai falando desse contexto e que vai criando a imagem, né? O que é a mulher agredida? É quem chega machucada, quem está ali de uma forma que todo mundo vai notar. Então, a violência muitas vezes ela é silenciosa, ela vai acontecendo dentro das casas e talvez ela demore uma vida toda para começar a dar uns indícios visíveis. Então, tem que ter Uhum. todo um contexto e as pessoas precisam entender que ela não precisa chegar ao extremo para ser considerada e reconhecida. Uhum. É, e eu acho que isso conecta justamente com uma das perguntas que eu tinha aqui, que era o fato de que muitas mulheres elas demoram a perceber que estão vivendo, né, numa situação de violência. E eu acho que tudo isso que você trouxe, toda essa nossa questão cultural, principalmente, ela dificulta muito esse reconhecimento, né? A gente coloca muito, vocês já falaram como o ciúme como proteção, como ai. E aí sempre tem aquele discurso dele vai mudar, e aí ele vem com uma flor, um chocolate, é muito complicado, né? A mulher, eu acho que a gente tende a se colocar sempre numa posição de não sei se apenas de culpa, mas a gente é ensinada a relevar, né? A gente é ensinada a ser um pouco mais resiliente, a desculpar. O homem não, o homem ele já é ensinado desde cedo que ele precisa ser extremamente, eu diria assim, qual que é a palavra? Ele chega a ser intransigente muitas vezes, né? Com situações que ultrapassam os limites dele. A gente já é ensinada que a gente precisa, que sempre tem um jeitinho, que os nossos limites eles sempre podem ser um pouquinho mais flexíveis, digamos assim. O que que Sim, a vocês acham? mulher ela é doutrinada desde cedo, né, a ser submissa, submissa ao pai, submissa ao marido, e realmente demora mesmo para perceber, porque como você disse, é natural, né? Esse ciclo de violência, ele é natural. E a gente pode observar muitas vezes que depois de um episódio de violência, vem aquele arrependimento, né? Eu vou melhorar, eu vou perdoar, e a mulher acaba às vezes entrando numa fase de lua de mel, né? Porque depois, o agressor, geralmente depois que ele faz isso, ele vai implorar para voltar, vai falar que vai mudar. E a mulher, às vezes, por questões financeiras, por questões de não ter apoio na família, porque isso é muito, né, lá do passado, dos nossos avós, que, ai, vamos aceitar, né, temos que perdoar. E a mulher, ela sempre tem, eu acho que vocês, todas as mulheres, ela tem aquela esperança, né, de manter a família unida, que realmente ele vai mudar, quando a gente sabe que não vai mudar. E fora isso, né, eu acho que a mulher ainda, mesmo em delegacias, a gente vê casos aí no próprio judiciário, que a mulher ela tem vergonha, ela é revitimizada, porque ela vai ter que contar a história, ela conta para o delegado, depois ela vai contar para o promotor, depois ela conta para o juiz, e muitas vezes ninguém acredita nela, né? Eh, vai colocar a culpa nela, enfim, o que que ela fez para estar recebendo esse tipo de violência, né? Então eu acho que a mulher ela ainda falta um apoio, um suporte de toda a cadeia, né? Seja da Uhum. família, seja do judiciário. Hoje ainda ela é muito julgada, né? Ela é julgada por tudo que ela faz, por tudo que ela recebe, e ela acaba, às vezes, muitas vezes, mantendo esse ciclo de violência, porque ela realmente não tem apoio de ninguém. Exatamente. E ela sempre sendo questionada, inclusive, por outras mulheres, né, Tamires? Nós aprendemos também a questionar outras mulheres nesses momentos. Exatamente. Eu acho que é interessante porque 90% das perguntas que surgem na hora que a gente sabe que alguém foi vítima de violência é: nossa, o que será que ela fez? Então, a gente já tem um movimento social de culpabilização, né? Esquecendo que as relações, geralmente a relação de violência, ela também é uma relação que tem o afeto junto, né? Então, não é simplesmente aquilo, olha, ela só sofre violência. É como a Natália falou, ela está vinculada às relações de afeto depois. A violência, ela é gradual.
né? Então ela não vai surgir já de uma maneira, então aquela relação ela vai se transformando ao longo do tempo. A gente também está acostumado a olhar ciúme como algo muito vinculado ao amor, né? Esquecendo que não é algo simples assim, porque começa assim daquela maneira. Ah, eu quero saber aonde você vai porque eu quero te proteger. Eu não gosto daquela sua amiga, então eu quero que você se afaste para tirar, né? Para que você não sofra com tudo isso. E a gente vai não percebendo o quanto a autonomia vai sendo retirada. Né? Então, o isolamento vai acontecendo, a mulher deixa, né, de ter controle da própria vida. Então, essas relações, elas vão progredindo. E acho que é importante olhar que a violência psicológica, ela já está muito presente quando começa a manipulação, né? Porque a gente vai percebendo nessas relações que a manipulação para que ela se sinta culpada, você tá louca, você que provocou tudo isso, ela começa a surgir muito antes da percepção da mulher de que ela é vítima de violência. Então, Uhum. são muitas nuances, é algo, um assunto muito complexo, porque a gente vai falando, né, desse lugar de proteção. E como, né, acho que é importante sempre olhar, né, não é só marido e mulher. Às vezes a violência contra a mulher começa dentro da relação pai e filha, né? Então, onde você aprende que você não vai responder ao seu pai, você perde completamente a sua voz ali e não vê o quanto isso é violento, né? Dentro desse, principalmente Uhum. quando a gente fala de crianças e adolescentes em desenvolvimento, né? E vendo e sentindo e aprendendo a ser dessa maneira. E aí tem sempre aquela pergunta do, ai, mas por quê? Porque a gente, como vocês falaram, a gente sempre pensa na relação marido e mulher, né? A relação romântica, sexual, enfim. Ah, por que que você não vai embora? Mas aí, quando a gente leva para uma outra camada de uma relação com o pai, por exemplo, ainda mais uma menina que é uma adolescente, que é menor de idade, como é que ela vai embora, né? Ela vai para onde? E eu acho que isso traz para a gente também essa questão da vulnerabilidade social. Né? Eu acho que as situações de vulnerabilidade social, elas tornam esse rompimento ainda mais difícil, né? E você tem bastante experiência, né, Tamires, nessa parte do social. Sim, exatamente. Acho que é importante olhar que a violência contra a mulher, isso é uma coisa polêmica, ela é sim diferente dentro das classes sociais, né? Quando a mulher tem mais condições de autonomia, isso inclui principalmente condição financeira, de moradia, de empregabilidade, o contexto ele pode ser sim diferente, né? Porque a gente não tem que olhar por que que ela não sai, mas quais condições fazem com que ela permaneça. E acho que um ponto que a gente sempre precisa olhar é que a violência contra a mulher gera vulnerabilidade social, porque uma das características, né, é o isolamento. Então, geralmente essa pessoa não vai ter rede de apoio. Logo, ela pode não ter quem a receba, ela pode não ter um lugar para morar, ela pode não ter um emprego, porque às vezes ela já está distante da sociedade, inclusive na parte da empregabilidade. Então, ela vai estar ali à mercê do agressor, sem poder ter outros contatos, né? Pensando às vezes em situações mais extremas, às vezes é uma mulher que está em casa com os filhos, apanhando, mas que realmente não tem para onde ir, né? Não tem uma casa, não tem quem a receba de uma forma que não vai julgá-la, porque às vezes já vem de um contexto social em que é entendido que ela precisa ser submissa a esse marido. E aí ela não vai, muitas vezes não tem um conhecimento dos lugares em que ela pode recorrer e pedir ajuda, e ela vai ficar ali. E a situação, ela sempre vai tender a se agravar. E aí, quando as coisas, né, vêm à tona, já não tem mais uma autonomia, já não se tem um controle, já não se tem a capacidade de entender que você pode romper. Então, tudo isso é muito grave. E quando a gente fala em classes sociais mais desfavorecidas, isso se torna um agravante maior, porque condição, né, material é muito importante, né? É um dos pontos, assim, quando às vezes a gente fala, tem uma dependência emocional. Pode sim ter, porque a violência e o afeto caminham lado a lado, né? Então você aprende que você precisa estar ali, que você precisa estar com essa pessoa, e ela vai te amar e ao mesmo tempo ela te agride, mas quando você não tem recurso para ir embora,
isso é muito triste, porque a gente está falando de sobrevivência, né? Então, é instinto básico, como você vai comer, como você vai estar ali, se manter presente, viva, e isso às vezes não é levado em conta. É, isso é verdade. Sobrevivência, acho que é a palavra, né? A principal palavra. E, Nathalie, caso a pessoa perceba que ela tá numa situação dessa, né? ah, Seja ela dentro de uma relação, como a gente está falando, uma relação matrimonial, por exemplo, que é a violência doméstica mais, aspas, tradicional, o que que ela pode fazer? Quais caminhos ela pode buscar para tentar sair daquilo? Olha, hoje, inclusive, nós temos um programa, né, que a OAB tem um programa que chama OAB por Elas, que nós prestamos esclarecimentos e auxílio às mulheres vítimas de violência doméstica na delegacia. Então, aqui na DDM da mulher, nós estamos lá fazendo plantão de segunda-feira de manhã e quinta-feira à tarde, tá? Para orientar essas mulheres, para falar o que que ela pode fazer, as medidas protetivas que ela pode pedir, o afastamento desse agressor do lar. Então, assim, nós fazemos sempre essas campanhas de conscientização, né? Ela pode ligar no 180, que é o Disque, é o telefone da mulher, para realmente pedir à polícia que vá até a residência, porque às vezes ela está no meio ali de uma agressão, para quem ela vai pedir ajuda, não é mesmo? E Uhum. muitas vezes a gente tenta sempre fazer essas campanhas de conscientização e explicar para as mulheres, né, o que que ela está vivendo, para que ela possa, porque como a Tamires falou, muitas vezes ela não tem apoio nem dentro de casa, né? Então, para quem que ela vai falar? Quando a mulher chega até a delegacia para falar com a gente ou para fazer um boletim de ocorrência, é porque ela já está assim no desespero, porque ela tentou de tudo antes, né? Antes de procurar uma decisão assim mais definitiva, né? E muitas vezes a própria família acaba não apoiando. Então ela faz a protetiva, ela pede a protetiva, depois ela vai e tira essa protetiva, né? E muitas vezes ela acaba, eu não sei se vocês viram, esses dias tem alguns advogados que a OAB até vai apurar, porque eles fazem essas trends, essas modinhas de ai, vou aqui pedir a finalização da protetiva porque a minha cliente voltou com alecrim dourado. Gente, isso é muito sério, isso não é brincadeira, isso não é modinha, isso não é trend, né? Isso acaba deixando a mulher mais fragilizada ainda, porque ela já não tem apoio da família, ela muitas vezes, como a Tamires falou, ela não tem condições financeiras, ela não tem condições psicológicas, ela tem medo, e quando ela vai procurar um advogado ou quando ela vai até a delegacia, ela é tão marginalizada, né? As pessoas que teriam que acolhê-la, né, seja o advogado, a família, o delegado, muitas vezes eles acabam julgando essa mulher. Então ela fala: para que eu vou fazer alguma coisa, sendo que ninguém está acreditando em mim? Então, o que a gente sempre orienta, procure, sim, procure a delegacia, entre em contato pelo 180, pelos CREAS, pelos CRAS, né? Aqui a gente tem a nossa, me deu um branco agora, o Centro de Referência da Mulher, o CRM, né, que eles podem auxiliar essa mulher, então, tirá-la de casa, fornecer uma moradia, um auxílio aluguel, né, tudo para que ela saia desse contexto de violência. Então, o que a gente sempre orienta é procure ajuda, não deixe essa situação piorar mais, para que seja aí um caminho de um feminicídio, coisas que depois a gente não vai conseguir resolver. Uhum. Até eu tava pensando aqui que essa falta de informação jurídica, né, é uma barreira grande, né, porque eu mesma não saberia por onde começar se eu me visse numa situação dessa, né, e acredito que esses órgãos que você falou são, são os principais para a gente buscar
não Sim. apenas ajuda, mas informação. Mas se por acaso eu não tiver numa situação dessa, eu não me ver numa situação dessa, mas eu quero saber mais, eu busco informação aonde? Nestes Na mesmos. Na própria OAB, você pode procurar as informações, né? Na delegacia, que a gente está lá 2 vezes por semana, às vezes é só para orientar mesmo, que muitas vezes a mulher vai lá para entender: olha, eu estou sendo vítima dessa situação, isso está acontecendo, é uma violência? Porque muitas vezes é o que a gente comentou, ela não sabe que ela está em violência doméstica. Né? Então, eu acho que Uhum. ela tem que sim procurar, e esse projeto da OAB por Olhos é muito legal por isso, porque a gente está lá para dar uma assistência jurídica para ela, uma orientação do que ela realmente pode ou não pode fazer, né, se ela está sendo vítima ou não, e daí ela possa ir até o CRM, ao CREAS, ao CRAS, para buscar essa ajuda, né? Mas eu acho que a orientação sempre é importante. Então, nós estamos na delegacia 2 vezes por semana, não conseguiu ir na delegacia, vai até o AB, pede para falar com uma advogada, sempre tem advogados por lá, né, para que a gente possa estar orientando essa mulher os melhores caminhos que ela pode tomar para sair dessa situação. Uhum. E eu acho que é importante, porque esse caso que você citou agora há pouco dos advogados, né, da Trend, eu não conhecia. A gente busca muito na internet as informações, né? E Sim, lógico que tem profissionais muito qualificados, trazendo informações maravilhosas. Eu acho que aqui agora a gente está tentando trazer informações ricas também para as pessoas, mas é importante a gente tomar um pouco de cuidado com quem a gente escuta na internet, sim. talvez, né? Eu acho que as instituições jurídicas elas precisariam, talvez, não que elas não façam isso, mas vocês acham que falta campanhas ainda mais fortes nesse sentido? Que nem Agosto Lilás, eu não tô acompanhando muita coisa sobre, não tô vendo ser tão falado, né? Eu acho que faltam sim campanhas, e eu acho que precisa de um investimento, porque é um viés muito, que nem eu disse, é uma linha muito tênue, né? A gente está falando de violência contra a mulher e de relações patriarcais, né? Que hoje também têm sido defendidas de uma maneira muito perigosa nas redes sociais, porque naturalizam as relações de poder. Né? Então, dentro dos Uhum, relacionamentos e isso acho que voltou um movimento a se falar de uma mulher submissa e torna-se perigoso porque se perde a noção do que é um atrito dentro da relação, que é natural em todas as relações, e algo que vai tirar a autonomia da mulher. Né, que vai colocá-la numa situação de risco e o controle vai crescendo de uma maneira em que vai se perder a autonomia, talvez de uma forma irreversível, pelo próprio impacto que isso vai gerar, né? Até a mulher conseguir descobrir o que de fato está acontecendo, se entender dentro dessa relação de violência. Então, faltam campanhas nesse sentido, e é importante, né, quando a gente fala dos órgãos jurídicos, fiscalizarem tudo isso, exatamente porque tem pessoas que às vezes têm muitos seguidores, que são escutadas por muitos lugares e que acabam naturalizando as violências, né? Ah, é normal, o marido tem esse direito, ou o pai tem esse direito. E não, né? A gente tem que, é uma linha muito tênue, como eu disse, né? Aonde as coisas começam a ir por um caminho perigoso, quando começa a se perder a autonomia. E isso às vezes acontece de uma maneira tão gradual e silenciosa que é tida como é algo natural dentro da minha relação, me acostumei assim e tá tudo bem dessa maneira, e as coisas vão piorar. E é importante também pensar nas formas de ajuda, porque até a própria ajuda psicológica, né? Às vezes a gente pensa, nossa, talvez em terapia ou com atendimento com um profissional, essa mulher descubra o que é de fato uma violência ou não, mas nem sempre ela vai ter acesso a isso. Né? Então, por isso que as políticas públicas elas são tão fundamentais nos combates, né? Então, trabalhar o preventivo, divulgar, olha, você pode saber mais sobre isso. Se existe dúvida, vamos esclarecer, porque às vezes a própria mulher espera chegar no auge, né? Aí ele me bateu, e aí eu vou procurar ajuda.
mas já desde o início existe uma pulguinha atrás da orelha do que é. Será que é ciúme? Se é ou não, é natural? Então, ela pode procurar os órgãos, ela pode procurar os locais de referência para simplesmente conversar sobre isso, né? Então, a gente vai ter, né, os CRAS, os CREAS, CRM, os postos de saúde também, às vezes aquele agente comunitário, é quem passa na tua casa sempre, e você se sente à vontade de falar que você quer marcar uma consulta com o psicólogo que está lá nos postos da família, de saúde da família. Então, é importante olhar que essa ajuda, ela está presente em todas as classes sociais, em todos os lugares do município, dos municípios no geral, e ela vai ser bem recebida, né? Então, isso também é algo que precisa ser construído e trabalhado com os profissionais, porque quem vai ouvir tudo isso também precisa entender o lugar que você vai ter e qual é a sua reação ao ouvir, né? Então, é Uhum, acolher, é entender que ela pode não estar pronta para romper inicialmente, mas se ela já está buscando ajuda, ela já está tentando entender, isso é um passo fundamental. Então, a gente também precisa ter uma cautela ao apoiar. uhum, sim. E eu até queria aproveitar, né, sua experiência como psicóloga e te perguntar o que que acontece emocionalmente, né, quando alguém vive nesse constante estado, que nem você falou sobre sobrevivência, né, é um estado constante de medo, de vigilância, de ameaça. Sim, sofrimento psíquico intenso, né? Que eu acho que é o primeiro ponto. Quando ela começa nesse modo sobrevivência, ela também vai prever um pouco dos comportamentos, né? Porque o que que eu vou primeiro, né? Principalmente se ela se coloca nesse lugar, já viveu uma manipulação, né? Uma violência psicológica. Se ela se coloca nesse lugar, eu sou culpada, ela vai começar a tentar prever todos os comportamentos, a evitar todos aqueles contatos que vão desagradar o agressor e vai ficar numa hipervigilância, tentando prever tudo que vai acontecer e evitar, né? Então, imagina a ansiedade que tudo isso gera, o estresse que tudo isso vai gerar, porque você vai entrar num modo de alerta constante. Então, está diretamente associado a situações de ansiedade, de depressão, um sofrimento, uma baixa autoestima, né? Porque você está tirando, você está falando muitas vezes de alguém que se perdeu toda a autonomia e o controle, né? Como que ela vai acreditar em si própria, entender que ela vai conseguir romper? Então, às vezes, não se tem o mínimo de fortalecimento próprio para se procurar ajuda, né? Porque o adoecimento ele já está tão grande ali que você nem você própria acredita, né? Estão te dizendo Hum, tantas vezes que você é louca, estão falando tantas vezes que a culpa é sua, que talvez se perca até a esperança inicialmente de romper. Por isso que é um trabalho gradual. A gente vai entender que não se trata apenas de romper um ciclo, mas é se fortalecer para tomar essa atitude, buscar uma rede de apoio sólida, então se reconstruir dentro desse processo. Lembrando que esse impacto não é da noite para o dia, sair e acabou. Às vezes você vai ter que lidar com ameaça, sua família vai estar sofrendo, seus filhos vão estar sofrendo. Você fez todo o trâmite da lei, mas o agressor ainda está atrás de você, te perturbando. Então, não é só o medo de romper, é o medo pós-rompimento. Então, como se volta a vida naturalmente após tudo isso? É um processo. É um processo em que é necessário muito apoio e de diversas áreas, né? Então, precisa-se ter uma rede, não só de apoio, mas uma rede pública que possa oferecer recursos para essa mulher e que ela também não pode ser revitimizada, né? Se em todo lugar que ela tiver que ir, ela tiver que contar a história dela, ela vai procurar. Então, os uhum, lugares, eles precisam ter uhum, uma consciência muito grande do trabalho em rede, de como a gente vai fortalecer de uma forma que ela possa ser ajudada e não passar por todo aquele sofrimento de novo, provando para todo mundo que ela tem razão. Ela está ali e ela precisa ser ouvida. Os direitos precisam ser assegurados, o tempo dela precisa ser respeitado. Então, é um processo muito delicado. uhum. É um processo de reconstrução emocional, né? Reconstrução até da identidade, às vezes, né? E eu ia perguntar para vocês também sobre essa questão da rede de proteção, e eu vou perguntar para Natália sobre como
os aparatos jurídicos, né, como as instituições jurídicas, elas podem fazer parte dessa rede de proteção após o rompimento do ciclo de violência, né, nesse momento de reconstrução, ou seria apenas ajuda emocional, saúde mental, que vai fazer parte dessa rede de apoio nesse momento? Não, a mulher, ela tem que, então, ela resolveu romper esse ciclo. Então, ela precisa ter o apoio, sim, dos órgãos judiciários, então, tirar esse agressor de casa, impedi-lo de chegar perto dela ou da família, porque muitas vezes a mulher, ela tem filhos, né? Esses filhos, eles estão vivendo nesse ciclo de violência. Eles veem a mãe apanhando, muitas vezes eles também apanham. Então, é muito importante que a mulher, ao decidir quebrar esse ciclo de violência, que ela tenha o aparato judicial para viver em paz. Então, muitas vezes a medida protetiva acaba não resolvendo, em muitos casos, infelizmente, a gente vê que realmente acontece. Só que é um princípio, né? Então, faça uma medida protetiva, peça o distanciamento desse agressor, que ele não possa chegar mais perto de você, e que sim, o Ministério Público ele acabe aí fazendo o seu papel também de fiscal da lei, então impedindo que esse agressor retorne para o lar. Então, eu acho que é uma coisa, como a Tamires falou, é uma coisa global, né? Então, precisa do judiciário, precisa do apoio das instituições também municipais, apoio da família, porque muitas vezes ela acaba desistindo de romper esse ciclo justamente porque ela não tem apoio, né? Não tem apoio de ninguém. Então, essa situação acaba Uhum. só ficando pior. Sim. Então, eu até ia perguntar para vocês já responderam, mas se quiserem complementar, eu ia perguntar quais vulnerabilidades costumam aparecer junto à violência doméstica após o rompimento desse ciclo, porque a gente falou sobre como a vulnerabilidade social, ela acaba muitas vezes aumentando, né, esse risco até da violência doméstica. A Tamires falou sobre as diferenças nas camadas sociais de violência, mas como que essas vulnerabilidades elas podem se modificar, mesmo após o rompimento de um ciclo de violência? Bom, eu acho que o ponto principal que a gente precisa olhar, né, quando a gente fala que não acaba com o afastamento do agressor, é que é daquela forma, ela foi identificada a violência, o agressor vai ser afastado, mas será que ele vai respeitar essa medida? Às vezes, a casa em que ela reside é de propriedade dele, ou é de uma propriedade conjunta, né? Então, para onde ela vai? Então, acho que tem que pensar que uma vida vai se reconstruir, né? Então, ela vai ter que ter um outro lugar de moradia, nem sempre ela vai ter um emprego, ou será que ela consegue se sustentar completamente com o salário que ela recebe? Ela vai ter condições de locomoção, ela vai ter condições de se afastar efetivamente, né? Porque nem sempre você tem um lugar para ir tão distante. Então, falando de contexto de políticas públicas, né, na prática, hoje o SUAS existem instituições da alta complexidade, né, que vão receber essas mulheres, e às vezes as mulheres com os próprios filhos, para que elas possam residir temporariamente em instituições e a partir disso serem, né, junto, né, a rede, né, protetiva vai trabalhar para devolver essa autonomia de uma forma gradual. Existem até situações em parcerias do governo federal com algumas redes de hotéis e que vão levar essa mulher o mais distante possível desse agressor, né? Então, isso é algo que é real, porque infelizmente existe perseguição, existe ameaça, não só da mulher, mas da família. Então, a gente precisa olhar para tudo isso também, né? E até programas em que ela vai poder ter essa identidade preservada, né? Em casos mais extremos. Então, tudo Uhum. isso, todas essas políticas públicas, elas vão acontecer, mas também nem sempre é simples a gente conseguir ter esse acesso, né? É olhar para o pedido de ajuda também ser algo construído gradualmente, porque tem muita vergonha, às vezes, em assumir que você está sendo vítima de violência. Esse sentimento de culpa, às vezes, vai fazer com que você duvide de si própria. E a falta de uma rede de apoio, né? Quando a gente fala de uma rede de apoio pública,
uma problemática se ela é unicamente pública, né? Porque a família, os amigos, eles são fundamentais nesse processo, né? Alguém que te conhece, que nutre um afeto, mas nem sempre a violência vai permitir que você tenha essa rede tão próxima, ou a sua rede vai entender a violência também que está acontecendo. Então, são formas muito. Existe toda uma lei, por isso que eu acho que é importante a gente pensar, né? Até em questão de lei, nós somos um dos países mais desenvolvidos nesse sentido, né? Pensando que é um país que tem uma lei própria para esse contexto de violência. Mas ela é sempre importante lembrar que ela não vai acabar só com a aplicação da lei. E ela também não vai acabar só com a criação das políticas públicas. Por isso que é um tema que a gente tem que discutir muitas vezes. Porque a gente fala de uma sociedade que naturaliza ainda as violências. Então, a partir do momento que a gente começa a desconstruir, e isso é algo que a gente vai ter que falar por muitos anos, a sociedade, aí a gente vai conseguir ver avanços. Uhum. Porque aí a gente vai pensar que não vão existir nessa relação a relação de poder, a desigualdade social. Então, aí a gente vai conseguir olhar para isso de uma forma mais igualitária. Mas até lá, muita coisa, muita água tem que rolar, infelizmente. Uhum. Uhum. E agora eu queria perguntar para vocês duas, tanto na área de não saúde mental, né, mas de acolhimento, quanto na área jurídica, como que a gente pode ficar do lado dessa mulher sem tirar a autonomia dela, sobre a própria história, né, e sobre sem pressionar, porque às vezes você vê ali, quando a gente olha de fora, a gente vê aquela situação e a gente fala: "Meu Deus, você precisa fazer isso, isso e isso", e mas você está pressionando, você acaba que você está machucando mais ainda aquela pessoa, né, você precisa acolher aquela pessoa, como fazer isso? Olha, eu acho que muito importante, né, a questão do acolhimento, da rede de apoio, é principalmente não julgar, né? Porque eu acho assim, é muito fácil a gente julgar sem se colocar no lugar do outro, né? Então, ai, por que que ela não sai? Ah, ela gosta de sofrer. Ai, não deve nem ser tão grave, né? Porque se fosse grave, ela teria saído. Só que é o que a gente está discutindo aqui. Não é fácil ela sair, né? Então, a gente tem que ouvir, a gente tem que orientar, as campanhas são muito importantes, né, eu acho que quanto mais divulgar, você comentou do Agosto Lilás, realmente a gente precisa fazer muitas campanhas, né, as políticas públicas precisam aí serem efetivas, ajudarem essa mulher para ela entender o que ela está sofrendo, né, mostrar para ela que não é fraqueza o que ela está vivendo, né, e não ficar forçando, ai, tem que denunciar, tem precisa fazer isso agora, porque a gente não sabe o que ela está vivendo, né. Então acho que o principal é não julgar, não revitimizar, acreditar no que ela está falando, porque muitas vezes a gente fala: "Ai, será que é verdade? Eu não acho que é isso", porque a gente já coloca ela num papel de que está exagerando, de que não é bem assim. Então, assim, o nosso papel é realmente acolher. Acolher, informar e auxiliá-la no que for melhor a partir do momento que ela tomar essa decisão, né. Mas, de Uhum. novo, sem querer obrigar, sem querer forçar, porque senão é uma coisa que ela vai acabar se arrependendo depois e vai acabar voltando para esse círculo, né. A gente não pode colocar mais responsabilidade em cima dessa mulher que já está tão fragilizada, né. Então acho que o apoio seja o psicológico, das delegacias, dos CREAS, dos CRAS, de toda a rede de apoio, realmente é acolher essa mulher e orientar da melhor forma possível. Uhum. Criar espaços para que ela se sinta segura, né. E aí eu queria Exatamente. perguntar para a Tamires também sobre essa questão da criação desses espaços. Então, por exemplo, aqui na EasyCare a gente trabalha com muitas empresas, né, como que uma empresa, ela pode criar um espaço para uma colaboradora que está passando por essa situação em casa e às vezes a empresa, eh tirando todas as situações que a gente falou, né, de uma mulher que não trabalha, mas às vezes essa mulher ela trabalha, e aquele espaço é o único espaço ali em que ela se sente minimamente, eu não vou dizer segura, mas,
livre, entre muitas aspas, como que ela pode se sentir, como que a empresa pode oferecer isso para ela? Porque às vezes ali é o único espaço que ela vai ter para chegar e conversar com alguém fora do olhar do parceiro, né, daquela outra pessoa. Acho que um ponto muito importante que a empresa pode fazer, né, principalmente as empresas parceiras, e que tem sido feito, é oferecer um espaço de apoio psicológico. Porque quando a gente pensa, né, em lugares, é também importante pensar no sigilo que essa mulher precisa ter. Né? A gente vai ter que respeitá-la, ouvi-la, não expô-la. Então, assim, a questão das exposições também é algo que é muito grave. Né? Então, ela precisa do Uhum, tempo para ela entender. Então, quando a empresa investe em saúde mental, em um espaço para que os colaboradores consigam ter acesso a isso, independente do motivo, isso já é uma vitória e um ponto de saúde muito importante que precisa ser cada vez mais trabalhado dentro dos lugares corporativos, porque dentro desse lugar, essa possibilitar esse acesso a um profissional que vai ouvi-la e que vai poder direcionar da maneira correta já é meio caminho andado ali na questão de ajudá-la, com muito respeito, a entender e ter uma consciência do problema que ela está enfrentando. E aí, capacitar esses profissionais, né, poder falar sobre isso dentro da empresa, também promove um ambiente para que ela receba o tratamento adequado, né? Por isso que a gente também tem que falar das campanhas, não é só disponibilizar o acesso aos profissionais da saúde, mas é levar os profissionais da saúde para dentro das empresas, não só da saúde, né, mas os profissionais jurídicos, da assistência social, para falar sobre esses temas, porque às vezes é algo que você só vai perceber que você sofre depois que você ouvir que é uma violência. Né? Então, é o uhum, conhecimento. Então, a empresa também precisa levar acesso ao conhecimento, para que a uhum, partir disso você dentro, né, dentro de si comece uma revolução ali para entender e buscar ajuda. uhum, uhum. E eu acho que isso é o gancho aqui para nossa finalização, que eu queria pedir para vocês uma mensagem para quem percebe aqui, enquanto estava assistindo ou escutando a gente, a pessoa percebeu que talvez tenha alguma coisa errada acontecendo comigo, mas eu não me sinto pronta para pedir ajuda, não me sinto pronta para falar sobre isso. Que mensagem vocês deixariam para essa pessoa, para essa mulher? Uma Bom, eu mensagem acho que que eu um acho muito ponto, importante. Pode falar. pode falar. Eu queria falar que é muito importante, então, que a mulher sempre ela tem que colocar na cabeça dela que ela não está sozinha, né? Por mais que às Uhum, vezes ela se sinta sozinha, porque não tem o apoio, mas ela não está sozinha. Não existe um prazo para ela se preparar, para ela se sentir pronta, né? Que ela pode sim conversar, que existe uma rede que está disponível para ajudá-la, para orientá-la, e que ela não deve se calar. Né? Então, assim, eu estou achando, estou percebendo que talvez eu possa ser vítima de violência doméstica. Procure orientação, né? Seja nos CREAS, nos CRAS, na OAB, na delegacia, peça socorro. Não deixa, não se torne uma vítima de um feminicídio, não destrua a sua vida por falta de informação, né? Então a gente está aqui, eu acho que a gente não pode, claro que o Agosto Lilás é uma campanha, mas a gente tem que saber que não é sazonal, né? Que não é só o agosto que é lilás. Janeiro, fevereiro, março, o ano todo, as mulheres são vítimas diárias de violência. Então, não se cale, busque ajuda e não tenha medo, não tenha vergonha, que você vai ter uma rede ampla, por mais que a gente tenha alguma dificuldade em alguns municípios menores, mas assim, busque ajuda e não seja mais uma vítima, né? é. Tamires? Bom, eu acho que um ponto também importante é confie na sua desconfiança e na sua intuição, né? Se você tem uma percepção de que aquilo pode não estar dentro da normalidade ou do saudável, fale sobre isso, né? Procure alguém que possa te ouvir, para que você possa começar a entender o que vem acontecendo, né? Então, se respeite, né? Olhando para tudo isso
e se ouça. E é, como foi dito, né? O Agosto Lilás, as campanhas não podem parar só por aqui. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa investir em campanhas, as pessoas precisam ter acesso ao conhecimento, porque o conhecimento rompe barreiras e a gente precisa fazer com que ele chegue cada vez mais longe, né? Então, quando a mulher ela recebe essa informação, isso pode gerar uma pulguinha, né? Essa dúvida, esclarecer, né? Vai perguntar se está tudo bem, vai pedir, né? Vai tentar ouvir se é isso mesmo. E a gente, quando receber uma informação também dessa, porque não é só sobre buscar ajuda, mas é oferecer ajuda, vamos respeitar, né? Respeitar, Uhum. entender que o tempo, ele é muito particular, mas a gente pode ouvir e pode ajudar a pessoa a buscar os melhores caminhos, né? Lembrando que não é sobre ela não rompe porque ela não quer, mas é uma rede muito complexa, é algo que envolve muitas coisas, e assim, a gente está falando de vida, né? E será que essa vida vai sobreviver sozinha de uma vez? Então, vamos ajudar, vamos construir, vamos pensar em conjunto. Então, acho que o recado é esse, né? É ouvir com respeito e entender que cada uma vai ter o seu tempo. E, independente disso, a gente tem que tentar. Perfeito. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Eu acho que essa nossa conversa aqui, ela já vai ser muito enriquecedora para muita gente. Inclusive, foi muito enriquecedora para mim. Então, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Eu quero também deixar um recadinho aqui para quem estiver assistindo a gente, que como as meninas disseram, busque ajuda, né? Se você tiver uma rede de proteção, de apoio familiar, uma rede próxima, senão você pode buscar nos órgãos públicos. A gente tem muitos instrumentos da rede pública, né? Para fazer isso pela gente. Então, eu vou deixar mais uma última mensagem aqui, que eu escrevi aqui para vocês, que essa conversa ajude a ampliar o nosso olhar sobre a violência doméstica e, principalmente, lembrar que informação, acolhimento e acesso à rede de proteção pode fazer diferença na vida de quem está passando por uma situação de violência. E você que nos acompanhou até aqui, obrigada pela escuta, que o Agosto Lilás reforça uma responsabilidade que precisa existir durante todo o ano. Não naturalizar a violência, acolher sem julgar e fortalecer caminhos de proteção. Tá bom? Muito obrigada, viu, gente? Nos vemos no próximo Sou Easy. Eu que agradeço. Obrigada.